Você acorda na hora que quer, come o que quer. A casa está exatamente como você deixou ontem. Ninguém pergunta onde você vai, ninguém questiona quanto você gastou. Ninguém reclama do projeto inacabado na mesa da sala. E pela primeira vez em décadas, você percebe que não está tentando compensar nada. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que homens mais velhos escolhem viver sozinhos e nunca mais querem voltar. E não tem nada a ver com amargura ou medo de se relacionar. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Você passou anos achando que morar sozinho era um sinal de fracasso, um estado temporário, algo que você consertaria quando encontrasse a pessoa certa. E então, algo mudou. Não foi uma decisão dramática. Foi uma manhã em que você percebeu que não sentia falta de nada, que o silêncio não era vazio, que a casa não estava vazia, que você não estava esperando ninguém chegar para que o dia começasse de verdade. E quando essa percepção chegou, ela não veio com tristeza, veio com alívio. Aqui está o que realmente acontece. Viver sozinho na maturidade não é ausência de companhia, é presença total de controle. Cada pequena decisão do dia, a temperatura da casa, a hora de comer, o volume da televisão, o tipo de comida na geladeira, deixa de ser uma negociação e vira uma escolha direta. O cérebro registra isso. Cada vez que você decide algo sem precisar consultar, explicar, ajustar ou compensar, uma carga mental desaparece. Você não percebe no momento, mas ao longo de meses e anos, a ausência de atrito acumula. E o que se acumula não é solidão, é espaço. A primeira coisa que um homem mais velho percebe ao viver sozinho é quanto esforço mental ele gastava em concessões invisíveis. Não as grandes brigas, não os conflitos óbvios, mas a negociação constante e silenciosa que acontece quando duas pessoas dividem o mesmo espaço. Você ajusta a temperatura porque a outra pessoa sente frio. Você muda o canal porque ela não gosta do programa. Você come mais cedo ou mais tarde. Você sai quando preferiria ficar. Você fica quando preferiria sair. Cada ajuste custa energia. E durante anos, você pagou esse custo sem perceber que estava pagando. Sozinho, o custo desaparece. E o cérebro registra a diferença. Não como felicidade, como ausência de peso. A segunda coisa que ele percebe é que o silêncio não é o que ele achava que era. Silêncio não é falta de som, é falta de demanda. Quando você vive com alguém, mesmo nos momentos quietos, existe uma camada de atenção sempre ativa. Você monitora o humor da outra pessoa. Você ajusta sua postura, seu tom, sua expressão. Você gerencia não apenas suas próprias emoções, mas o impacto delas no ambiente compartilhado. Sozinho, essa camada desliga. Você pode sentar em silêncio, sem que o silêncio signifique algo, sem que ele carregue tensão, expectativa ou cobrança invisível. O cérebro interpreta isso como segurança. E segurança, na maturidade, vale mais do que companhia. A terceira coisa é o controle financeiro absoluto. Não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre não precisar justificar como você gasta. Você compra o equipamento que quer, você investe no projeto que quer. Você guarda ou gasta, sem que ninguém questione a decisão. E isso não é egoísmo, é soberania. Durante décadas você negociou cada compra, cada prioridade, cada escolha financeira. Sozinho, a negociação acaba, o dinheiro volta a ser uma ferramenta direta. E o cérebro registra isso como recuperação de agência. A quarta coisa é a curadoria social. Quando você vive sozinho, cada interação vira opcional. Você não vai ao aniversário porque é obrigado. Você não visita a família do outro. Você não aparece em eventos que não fazem sentido para você. Você escolhe as pessoas com quem passa tempo. E escolher, depois de anos sendo arrastado para compromissos sociais que não eram seus, é um luxo que o cérebro valoriza mais do que a maioria das companhias. A quinta coisa é o fim do trabalho emocional invisível. Você não gerencia mais o humor de outra pessoa, não acalma ansiedades que não são suas, não resolve problemas que você não criou, não carrega o peso emocional de manter outra pessoa estável. E isso não é frieza, é limite.
Na maturidade, o homem já carregou peso suficiente. Sozinho, ele coloca o peso no chão e o corpo inteiro relaxa, de um jeito que ele não relaxava há anos. Isso não é falha de caráter, é o sistema nervoso, reconhecendo a ausência de ameaça constante. O cérebro humano não foi feito para viver em estado de negociação permanente. Ele foi feito para alternar entre esforço e descanso. Mas a vida moderna, especialmente a vida compartilhada, transformou o esforço em estado contínuo. Morar sozinho na maturidade quebra esse padrão. E quando o padrão quebra, o corpo inteiro percebe. A pressão arterial cai, o sono melhora, a mente clareia. Não porque você está fugindo, mas porque você parou de lutar. Agora vem a segunda parte. O que faz um homem nunca mais querer voltar? A resposta não é medo, não é trauma, não é desistência, é recalibração. Quanto mais tempo ele vive sozinho, mais o cérebro recalibra o que ele realmente precisa. E a recalibração revela algo que ninguém fala. A maior parte do que ele achava que precisava era roteiro social, não necessidade real. Ele achava que precisava de companhia constante, porque todo mundo dizia que precisava. Ele achava que a casa vazia era triste, porque todo mundo tratava a casa vazia como fracasso. Mas sozinho, sem a pressão do roteiro, ele descobre que a casa não está vazia, ela está em paz. E paz, depois de décadas de ruído, não é algo que você troca facilmente. A recalibração funciona assim. No começo, morar sozinho parece temporário. Você ainda espera que algo mude, que alguém apareça, que a vida volte ao formato antigo. Mas semana após semana, mês após mês, o cérebro vai registrando a ausência de atrito. E em algum momento, geralmente entre 6 meses e 2 anos, a mudança acontece. Você para de esperar. Não porque desistiu, mas porque percebeu que não está faltando nada. E quando essa percepção se instala, a barra de entrada sobe. Qualquer relação nova teria que agregar mais do que ela tiraria. Teria que valer a perda da paz. Teria que compensar o retorno ao atrito, à negociação, ao trabalho emocional, ao ajuste constante. E quanto mais tempo passa, mais alta a barra fica, porque o dividendo da paz se acumula. Cada mês sozinho adiciona clareza, adiciona energia recuperada, adiciona projetos finalizados, adiciona noites bem dormidas. E o cérebro, que é uma máquina de calcular custo e benefício, vai comparando. Ele compara a paz atual com a memória do esforço passado. E a conta não fecha a favor de voltar. Tem mais uma coisa. A autonomia vicia. Decidir sozinho a hora de acordar, de comer, de sair, de dormir, de gastar, de falar ou de ficar em silêncio gera um tipo de satisfação que o cérebro começa a proteger. Não porque você virou egoísta, mas porque você descobriu que sempre foi inteiro, que nunca precisou de outra pessoa para se completar. Que a ideia da metade era mentira desde o início. E quando um homem descobre isso na maturidade, ele não sente raiva, ele sente clareza. Ele percebe que passou décadas tentando encaixar em um molde que nunca serviu e que agora, finalmente, ele pode largar o molde. A inércia da liberdade é real. Quanto mais você vive sem interferência, mais qualquer interferência soa como invasão. Não porque você está fechado, mas porque o sistema inteiro se acostumou com a ausência de atrito. O cérebro recalibrou o que é normal. E o novo normal não inclui negociação diária sobre temperatura, comida, horários, gastos, humor ou espaço. O novo normal é soberania total. E soberania, uma vez experimentada, não é algo que você devolve por companhia. Tem também o fim da necessidade de validação externa. Quando você vive sozinho, ninguém está te avaliando. Ninguém está medindo se você é bom o suficiente, produtivo o suficiente, interessante o suficiente. Você para de atuar. E parar de atuar, depois de uma vida inteira no palco, é um alívio tão grande que o corpo inteiro muda. Você relaxa músculos que nem sabia que estavam tensos. Você solta defesas que carregava desde sempre, e o cérebro interpreta isso como segurança verdadeira. Não a segurança de ter alguém por perto, mas a segurança de não precisar de ninguém para se sentir suficiente. E talvez a razão mais forte.
tolerância zero ao drama. Na maturidade, o homem já passou por ciclos suficientes de conflito, reconciliação, tensão e alívio temporário. Ele conhece o padrão. E ele não quer mais participar. Não porque ele é amargo, mas porque ele valoriza a própria paz mais do que valoriza a ilusão de que o drama é parte necessária da vida. Sozinho, o drama acaba. Não existem brigas sobre nada. Não existem silêncios pesados. Não existem cobranças disfarçadas de perguntas. Existe apenas o dia, as decisões, os projetos, o descanso. E isso basta. Então por que homens mais velhos escolhem viver sozinhos e nunca mais querem voltar? Porque o cérebro recalibra o que é necessidade real versus roteiro social, e quanto mais tempo ele vive sem atrito, mais a paz acumulada se torna um ativo que nenhuma companhia consegue superar. Eles não estão fugindo de relacionamentos, estão protegendo algo que levou anos para construir e que sabem que não voltarão a ter se abrirem mão. A solidão não é o problema. Era a solução o tempo todo.